Jorge, o que a gente se falou ultimamente, parabéns ao Jorge por liderar esse processo, esse projeto, né, de democracia, equidade e enfrentamento ao autoritarismo, que nasceu lá numa conversa, né, Pedro? Faz tempo, logo no comecinho do governo, e me alegra muito saber que já estamos aí no terceiro ciclo, depois de 2 ciclos bastante exitosos. Queria também agradecer aos queridos Tarso Genro, sempre uma honra estar na mesma mesa contigo, Pedro, que, como já bem disse, é amigo de outros tempos. Querida Rossi, obrigado pela intervenção. Maria Lima, que estou conhecendo agora, muito obrigado. E our foreign colleagues who are here, thank you very much for being here. E obviamente a equipe do BPC, né, na pessoa da Marta aqui, que eu vi que chegou, estava no outro evento, te vi lá, agora estamos aqui, né? Aqui já vi tantas vezes, já estou começando a me sentir em casa aqui, não sei se isso é bom ou ruim. Mas enfim, o bom de falar depois do Tarso, do Pedro, Maria Helena, da Rossi, que fizeram análise de conjunturas, eu acho fenomenais, assim, fica muito difícil, né? Então o bom é que eu fui, conforme eles foram falando, eu fui ajustando o que eu ia falar para tentar, enfim, sair um pouco aqui do que eles disseram. Eu vou até botar um timer aqui para marcar meu tempo, gente. 10 minutos, Jorge. Será que eu consigo? Vamos lá. E bom, eu acho que como todo mundo começou, eu ia me alongar um pouco mais, não me alongarei, sobre o que está acontecendo no mundo, né, gente? Eu começo falando um palavrão. O mundo está cagado, né? Que fase de merda que estamos vivendo. Muito difícil mesmo. Já começando como um diplomata pouco diplomático. Enfim, eu acho que assim, estamos vivendo uma grande crise de paradigmas, né? Uma crise de governança, retrocessos. Eu sou o vice-presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Em 94 teve a Convenção do Cairo, direitos sexuais e reprodutivos. Puta avanço. Hoje em dia você não pode mais nem falar dessas agendas. Então, o que está acontecendo, né? A emergência da Ásia, que o Tarso falou de maneira exemplar, e não vou falar sobre isso porque acho que seria redundância. Polarização, radicalismo, né? Uma crise de financiamento. Eu estou chegando agora, ontem eu estava em Sevilha, né? Estava tendo a conferência. É que a cara está enganando bem aqui, né, gente? Para quem não dorme há sei lá quantos dias. E algumas coisas que me chamaram muito a atenção, fazendo um balanço do que a gente viu lá em Sevilha, né? Em 2024, a ajuda oficial ao desenvolvimento teve uma queda de 7,1%. Está hoje girando em torno de 200 bi de dólares. Esse ano deve cair 40% por causa dos Estados Unidos e outras repriorizações de investimentos. Enquanto isso, os investimentos em defesa em 2024 aumentaram 9,4%, chegaram a 2,7 tri. E esse ano, depois da convenção da OTAN, 2 semanas atrás, imagina-se que isso vai aumentar ainda exponencialmente. É interessante, né, que a gente teve uma série de reuniões com ministros, lá a gente estava chefiando a delegação, e uma das perguntas por exemplo, com a Alemanha, a ministra da Alemanha, a ministra de Desenvolvimento da Alemanha, você vai aumentar todo esse investimento em defesa? E ela, não, vamos manter o compromisso com a ajuda ao desenvolvimento. Eu falo, mas peraí, alguma coisa não vai somar na matemática, de onde vai vir dinheiro? Não tem mais aquela história que você imprimia a moeda e... né? E elas, não, mas aí começaram a responsabilizar o setor privado, outros atores. A narrativa que a União Europeia está construindo é muito interessante, eu não vou me alongar nisso, mas acho que vale a pena vocês darem uma olhada como estão tentando construir uma narrativa para dizer que nada vai mudar na parte de assistência ao desenvolvimento. É muito interessante isso. Fato é que a gente está vivendo novas demandas que exigem respostas que só vão ser resolvidas em conjunto pela humanidade. Então, não dá mais para a gente continuar pensando o mundo como a gente vinha pensando, né? O modelo está em crise mesmo. A própria convenção lá, aquela plenária, vai lá o chefe de Estado, fala, primeiro dia está todo mundo lá, segundo dia não tem quase ninguém. Ontem estava vazio, não tinha mais ninguém, ficavam os caras falando, tentando juntar uns amigos, sabe, para ouvir ele falando, parecia que estava... E daí eu acho que o papel da ascensão do Trump tem um papel muito importante nisso, né? E eu acho que ele acelerou exponencialmente mudanças, e o Pedro falou, né, que aquela coisa do não se posicionar. Eu acho que a gente está vendo um cara que no futuro vai ser considerado talvez o maior idiota da história política americana, porque ele está afundando com a hegemonia americana. Agora, a gente está vendo a foto, e essa foto ela é horrorosa, ela é trágica, ela é dramática. Mas se você for ver o filme, o multilateralismo já aconteceu, gente. Aqui a gente tem estrangeiros, a gente está tendo uma reunião do BRICS, o comércio já não tem como você reverter algo que já é algo natural do próprio processo. Somos, sei lá, 9 bilhões de seres humanos. Tá? Esse número era 1/3, há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Não tem como evitar.
O que ele está fazendo é acelerar o processo. E é uma narrativa que está sendo construída agora que é muito interessante, que não resolve o problema, mas tanto na Conferência de Financiamento e Desenvolvimento, tenho falado muito sobre G20 também, o regime de mudança do clima, a narrativa hoje é, já que os Estados Unidos não veio para atrapalhar, é melhor que fique fora. Então fica de fora, pelo menos você não paralisa o processo, a gente continua trabalhando com o que a gente tem e chamando sempre a atenção, e daí na questão de mudança do clima é particularmente exemplar. Os Estados Unidos saiu da UNFCCC, da Convenção de Paris, né? Mas 35 estados americanos, ou 70% do PIB, continuam e mantiveram compromisso com os acordos de Paris. Então, os Estados Unidos não é o Trump, os Estados Unidos é uma sociedade. E é interessante a gente ter isso em mãos ao fazer essas análises, né? Eu acho que o caso do BRICS, ele ilustra, né? Temos o BRICS Policy Center, durante a cúpula do BRICS, ele ilustra um pouco o que está acontecendo, que tudo isso pode ter um lado positivo. O Brasil, quando ele assumiu a presidência do BRICS, a gente demorou para acordar, a verdade é essa, né? Conseguimos montar uma estratégia, a gente estava com G20, COP, realmente a gente demorou um pouco para engrenar. Mas um dos fatos que acelerou nossa estratégia para o BRICS foi o Trump. Uma vez que o Trump ganhou, o BRICS ganhou uma importância que foi exponencializou. Todo mundo virou e falou, opa, novo modelo de governança, aí está o BRICS, né? Eu acho hoje que o Brasil, apesar do caos que a gente está vivendo, é um dos raros e poucos países no mundo capaz de unir os opostos de uma maneira pragmática, de uma maneira racional. E a gente está tentando fazer isso no BRICS. O BRICS ele não é o Ocidente contra o Oriente, Sul contra o Norte. O BRICS is all about dar voz a 50% do PIB global, que historicamente é ignorado nos grandes processos decisórios. A gente precisa dar voz ao Sul global. E o BRICS se uniu com essa mensagem para o mundo. Eu não vou nem entrar aqui nas confusões que são no G77, essas coisas, tá muito complicado. Mas o BRICS ele traz essa mensagem. E agora o BRICS virou um grande defensor do multilateralismo, né? Que multilateralismo é esse? Eu adorei a reflexão do Pedro. Confesso que vou pensar sobre isso. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Essa coisa do multilateralismo com estados fortes, para mim isso foi uma novidade. É interessante e vou realmente digerir isso. Acho que foi muito legal ter te ouvido. E a gente tem mecanismos, né? A gente, por exemplo, na COP, está tentando também buscar soluções criativas para contornar a imobilidade do processo negociador. Mercosul está difícil, vocês viram, gente, o vídeo do abraço do Lula no Milei? Cara, foi uma coisa horrorosa. Mas perto da situação atual foi quase um beijo de língua, né? É uma coisa meio assim, eles fazem assim, um dá um tapinha nas costas do outro. Foi uma coisa genial. Vejam esse vídeo, gente, é fantástico. Aquele mal-estar, sabe? Aquela coisa horrorosa. É difícil, né? E bom, enfim, a piadinha era essa. Considerando o cenário, foi quase um abraço real, sabe? Você viu, Tato, o abraço? Veja o vídeo. É uma coisa horrorosa. É horroroso. Bom, gente, daí... Tá, o ataque, mas eu acho que de qualquer forma, dentro dessa análise do multilateralismo, o ataque às forças progressistas, ele continua muito forte, né? E eu queria destacar alguns pontinhos para a nossa reflexão aqui. A primeira questão do financiamento dos bilionários à extrema-direita, né? Isso é uma realidade, né? E saiu agora um índice da Oxfam falando da questão do aumento da desigualdade global. Entre 2015 e 2022, o 1% mais rico do mundo enriqueceu 33 trilhões de dólares, né? Vocês viram isso? Isso daria para resolver 22 vezes o problema da extrema fome no mundo. Ou seja, em 7 anos, esses caras enriqueceram 33 trilhões de dólares. Qual que é a solução? Taxar super rico? A gente defende que sim, mas também como, né? Por que esses caras estão financiando a extrema-direita? Essas são coisas que a gente vem estudando, mas eu acho que a gente precisa aprofundar também muito mais. O outro ponto é a questão dos valores, né? Dos valores civilizatórios da humanidade. A extrema-direita global, ela consegue contornar ou ignorar a ética de uma forma muito mais fácil. As forças progressistas, a gente mantém uma certa ética. Você fala, pô, peraí, eu não vou falar isso é mentira. Como a gente então lida com isso, né? Como que a gente lida, e ao mesmo tempo que a extrema-direita fica flertando
com o fascismo, jogando com informação, oferecendo respostas fáceis, né? A gente numa crise existencial, a gente quer a resposta fácil, rápida. Não existe resposta fácil para os desafios que o mundo está enfrentando, gente. Não tem, né? Outra coisa é que as forças progressistas estão desunidas. A esquerda global está desunida, né? Jorge aí, muito engajamento, tá? Pedro, vocês têm um histórico. A esquerda global não está unida. A direita global, ela tem essas loucuras que as unem de alguma forma, narrativas, né? do inimigo, né? Enfim, do inimigo comum. A esquerda global está muito fragmentada. E um problema, uma grande crítica que eu faço é a falta de reposição de lideranças, né? A gente continua idolatrando o ídolo. Mujica morreu, ele criou um vazio global de referência ética e humanitária enorme pra gente. Cadê o novo Mujica? A gente tem o Lula também não está jovem, a gente tem o Tarso aqui, referências morais que a gente precisa. Mas essas gerações estão ficando mais experientes, né, Tarso? Não mais velhas, né? Mais experiência. Mas a gente precisa dessa renovação que não está acontecendo.